Glórias, glórias ao Senhor Jesus, louvado seja o nome do Cordeiro de Deus. A paz do Senhor Jesus. Se você tem desejo de conhecer mais a Deus, se você verdadeiramente quer conhecer a vontade de Deus, o plano que Deus tem para a sua vida, com certeza Deus vai te alcançar. Deus vai se revelar a você. Eu quero compartilhar a palavra do Senhor que está em Atos capítulo 8, versículo 26 em diante. E essa palavra vai falar ao seu coração, eu creio, porque aqui o Senhor se revelou a um homem que estava com muita vontade de verdadeiramente conhecer a Deus. Esse homem era um homem muito importante, um oficial de um reino, um etíope, e ele tinha ido para a igreja, tinha ido buscar a Deus, adorar a Deus, e na volta ele continuava com sede, com vontade de conhecer a Deus, mas ele estava um pouco confuso. Quantas vezes pode ter acontecido com você, dentro da sua religião, da sua igreja, ter ido para um culto, ido para uma missa e volta um tanto vazio, precisando mais de Deus? Não desanime, porque Deus te ama e Jesus te ama e Deus vai te alcançar se você abrir o seu coração. Presta bem atenção nessa palavra. Versículo 26 de Atos dos Apóstolos, capítulo 8. Um anjo do Senhor disse a Filipe: vá para o sul, para a estrada deserta que desce de Jerusalém a Gaza. Ele se levantou e partiu. No caminho encontrou um eunuco etíope, um oficial importante, encarregado de todos os tesouros de Candace, rainha dos etíopes. Este homem viera a Jerusalém para adorar a Deus e de volta para casa, sentado em sua carruagem, lia o livro do profeta Isaías. E o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Então Filipe correu para a carruagem, ouviu o homem lendo o profeta Isaías e lhe perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como posso entender, se alguém não me explicar? Assim convidou Filipe para subir e sentar-se ao seu lado. O eunuco estava lendo esta passagem da Escritura: ele foi levado como ovelha para o matadouro e como cordeiro mudo diante do tosqueador. Ele não abriu a sua boca. Em sua humilhação foi privado de justiça. Quem pode falar dos seus descendentes? Pois a sua vida foi tirada da terra. O eunuco perguntou a Filipe: diga-me, por favor, de quem o profeta está falando? De si próprio ou de outro? Então Filipe, começando com aquela passagem da Escritura, anunciou-lhe as boas novas de Jesus. Glórias a Jesus. Aqui nós vemos um homem temente a Deus, porque tinha ido até Jerusalém, adorado a Deus. Na volta para casa, lia a palavra de Deus, o livro do profeta Isaías, mas estava confuso, não estava entendendo. Mas quem viu o coração do eunuco? Deus. Deus conhece o meu e o seu coração. Deus sabia que esse homem verdadeiramente queria servir a Deus. O Senhor sabia que verdadeiramente ele não queria ser apenas um religioso qualquer. Ele não queria apenas ir para a igreja para aliviar a sua consciência. O Senhor sabia que ele queria verdadeiramente Deus em sua vida. E quando Deus sabe que alguém verdadeiramente o deseja, ele se revela, ele se mostra, ele se declara Deus maravilhoso. Olha o que Deus fez. Deus que é vivo, Deus que fala, porque o nosso Deus não é um Deus morto, é um Deus vivo, Deus que sabe e vê todas as coisas. Ele viu aquele homem naquela estrada, dentro daquela carruagem, e moveu o céu por causa daquele homem. Falou através do Espírito Santo com Filipe, porque Filipe era um filho de Deus, um discípulo do Senhor Deus. E os filhos de Deus ouvem a voz de Deus. E o que ele disse? Filipe, vá para aquela estrada que vai de Jerusalém até Gaza. E Filipe, que não era nem bobo nem nada, era obediente.
que ele fez? Obedeceu a Deus, porque os filhos de Deus são obedientes a Deus. E ele pegou e foi, porque Deus mandou. Ele não sabia o que o esperava, mas ele foi. E lá ele viu aquela carruagem. E quando a carruagem estava passando, o Espírito Santo falou mais uma vez com Filipe: Filipe, se aproxima da carruagem. E ele correu, porque a carruagem ia rápido, e ele correu para obedecer ao seu Senhor. Ouviu a voz de Deus. E quando se aproximou, ouviu o eunuco lendo o profeta Isaías. E Filipe perguntou: você está entendendo o que você lê? E sabe o que estava acontecendo? O que acontece com muitas pessoas hoje, que eu mesma converso. Eu não consigo entender a Bíblia. Eles falam: eu leio, não entendo. E aqui eu dou uma sugestão para você. Quando você for ler a Bíblia, não desista de ler. Ore e peça ao Espírito Santo e fale de todo o coração: eu quero compreender a palavra de Deus. E o Senhor vai mover. O Espírito Santo vai iluminar. Ou ele vai te dar um entendimento na sua mente, ou ele vai enviar alguém para te explicar a palavra. Mas tenha também a humildade de querer ouvir aquele que conhece a palavra de Deus. Porque muitas pessoas não têm a paciência e nem a humildade para querer ouvir aqueles que o Senhor já esclareceu a palavra. Não que a pessoa seja mais do que o outro, mas ele é um instrumento de Deus. E Filipe foi um instrumento nas mãos de Deus para levar a palavra para o eunuco. E o eunuco quis ouvir, ele convidou: sobe aqui comigo na carruagem. Então, se você precisa mais de Deus, você tem que ter a humildade de querer ouvir a palavra de Deus. Ouvir aqueles que verdadeiramente pregam a verdade. Para você entender, o eunuco, ele era um homem importante. Ele era culto, estudado, com um cargo importante, mas foi humilde. Ele disse: como eu vou entender se não tem quem me explique? Porque para entender as coisas espirituais tem que ser através do Espírito Santo. E Deus estava usando Filipe. E se você está ouvindo essa palavra, é porque você é humilde e quer aprender mais de Deus. E ali, Filipe começou a explicar, partindo daquela palavra que ele estava lendo, que dizia: ele foi levado como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, não abriu a sua boca. E ali Filipe explicou que essa ovelha, como ovelha, era Jesus, porque Jesus foi levado dessa maneira, como para o matadouro quando ele foi para a cruz. Ele foi humilhado, né? Ele foi privado da sua justiça, porque ele era Deus, ele deixou a glória, mas por amor à humanidade ele veio a esse mundo. E ele foi cortado dessa terra, ele foi morto, crucificado. E ali o servo do Senhor, Filipe, foi explicando, foi dizendo para ele que Jesus veio, que Jesus morreu para levar os pecados ali sobre a cruz. Todo ali que o profeta Isaías se referia, 2000 anos antes de Jesus nascer, já tinha se cumprido. Jesus tinha vindo, entregado a sua vida, morrido, ressuscitado ao terceiro dia, estava vivo e estava batendo a porta do coração do eunuco naquele dia. E aquele dia era o dia da salvação para ele, porque o Senhor fala em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. O Senhor bate a porta do coração. Deixa eu abrir a Bíblia aqui em Apocalipse. O Senhor fala, Apocalipse capítulo 3, Apocalipse 3, versículo 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, presta atenção, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Cear é intimidade. O Senhor vai ser íntimo daquele que abrir a porta do seu coração. Então, se você está ouvindo essa palavra, seja como esse homem que era importante, culto, mas tinha fome e sede de Deus. E naquele dia encontrou a salvação. Porque quando ele foi ouvindo a palavra, Filipe explicou tudo para ele. Jesus morreu pelos seus pecados. Você precisa crer que Jesus é o único Salvador e Senhor, se arrepender e entregar a sua vida para Ele e ser batizado, porque Jesus falou, quem crer e for batizado será salvo. Primeiro você crê, entende a palavra, depois você é batizado, aí você é salvo. Olha só que maravilha, se você continuar lendo essa palavra. O eunuco falou, eu creio, e ele disse, aqui tem água, ele passou perto de um rio, não precisou ninguém falar, olha, você tem que se batizar. Ele quis, ele tinha sede de Deus. Então ele abriu o coração e falou, eu quero ser batizado.
E Felipe falou, se você crer de todo o coração, porque o interior só a pessoa e Deus conhece. E ele disse o quê? Sim, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Ali ele se arrependeu dos pecados. Ele creu em Jesus como o único Filho de Deus. Ele foi batizado. E a Bíblia fala que ele saiu e seguiu feliz o seu caminho. E essa é a sua oportunidade hoje. Creia que Jesus é o Filho de Deus. Arrependa-se dos seus pecados, se humilhe diante do Senhor, seja batizado e siga feliz o seu caminho para a honra e glória do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fique na paz do Senhor. Quem falou com você nesse dia aqui é a irmã Neuma, serva do Senhor Jesus Cristo. Um forte abraço. Deus te abençoe.